Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal de rotina com o crochê. A paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão, povo de Deus? Aqui, gente, começando o vídeo com vocês, já é a noite, tá? Tô bem cansada hoje. Hoje foi um dia comprido pra mim, parecia que não ia passar mais, sabe? Tô bem cansada assim no dia de hoje, mas eu crochetei, gravei um pedaço de vídeo pra vocês aí durante o dia e apaguei o vídeo. Acontece isso, né, gente? Ó, como vocês podem ver, né? Eu tô gravando hoje de cá pra cá. Ali é a minha mesa que eu sempre gravo, né, com vocês. Porque dali pra cá pega a luz, né, e fica ruim. Falei, não, hoje eu vou fazer o contrário pra ver se fica bom. E até que eu gostei, né, dá pra ver aí certinho. Gente, hoje, né, o que eu fiz hoje? Aqui pra mim é quinta-feira. E eu já peguei de manhã adiantando aqueles jogos de banheiro. Ontem eu pesei, né, com vocês ali o meu adiantamento que eu fiz neles. E aí eu fui, né, arrumando já os dois jogos de banheiro de uma vez. Então, os dois jogos de banheiro hoje, tá, estão aí a ponto de bico. Onde eu fiz as bases, né, todas elas com 4 carreiras. É isso mesmo? Todas elas com 4 carreiras. Daí, hoje, né, eu resolvi fazer aí as 6 carreiras em cada base, né? Que são as 3 primeiras cores e as outras 3, né? Cru, 3 carreiras de uma cor que vai formar o degradê e mais 3 da outra. Ontem, gente, no vídeo eu tinha comentado com vocês, né, que eu ia fazer assim, que eu ia deixar, né, pra fazer... Ó, meu celular tá bem aqui na frente, agora que eu vi. Eu ia deixar a gente pra fazer assim, né, os tapetinhos menores, como os outros também, eu ia fazer tipo como se fosse 2 carreirinhas. Deixa eu só me arrumar aqui. Eu ia fazer 2 carreirinhas dos tapetinhos do chão e depois fazer mais 4 do outro. Só que daí, gente, na minha cabeça fica melhor, né, se eu conseguir deixar já formado certo. Então, todos os tapetes vai ter a mesma sequência de quantidade de cores, tá? Então, os tapetinhos do chão, eles vão ter ali as 4 carreiras iniciais, 3 carreiras de uma cor, 3 carreiras de outra cor. Os do chão já vai estar na hora da fechada e do bico. E o da tampinha do vaso, daí vai ter mais uma da cor do bico, a fechada e o bico. E aí vai ficar melhor assim, que daí quando eu for passar, eu sei que eu vou ter que passar 3 carreiras. Porque se eu ficasse de 2, uma e 3 na outra, que nem a tampa do vaso, que a gente aumenta uma carreira, essa aqui é a modificação, ia chegar uma hora que quando eu fosse olhar eu ia ter me confundido e feito, gente, errado, né? Então, melhor assim, sabe? Então vai ficar desse jeito aí. Hoje, gente, é quarta-feira, ontem, aliás, hoje é quinta, ontem à noite, quarta-feira, minha irmã voltou de novo a tomar soro, sabe? Ela não pode comer mais nada, tadinha. Agora tá... Ela tinha emagrecido bastante, mas agora sumiu até a barriga dela. Ontem ela passou bem mal, sabe? A doutora queria mandar ela pra Pucarana pra ver certinho se precisava fazer a cirurgia. Tem um teste, né, que eles fazem lá, chamado Murphy, eu não conheço, nunca ouvi falar, né? Esse tal de teste Murphy aí, eles, né, sinalizam a intensidade da dor, né, se já é um caso, por exemplo, cirúrgico, né? E no caso que já se sabe o que que é, a doutora falou pra ela que ela tinha que ir pra se internar. Mas, gente, ela tem tanto medo, né, de fazer essa cirurgia assim, porque ela tem que interromper aquele medicamento que é o anticoagulante que ela toma, né, que é pra não dar o AVC de novo. Então, ela não tinha interrompido esse medicamento e ela começou a ficar com medo. Isso já, olha, meu irmão foi lá buscar umas coisas, eram umas 8h30 mais ou menos. Ela desceu com o meu irmão, né? O meu irmão foi embora, eu falei, depois eu busco ela. Mas aqui tem os carrinhos da saúde, eles levam na casa se precisar, né? Aí eu achei que ela ia voltar logo, mas por fim teve outros problemas ali, né, de emergência. Eles demoraram pra atender ela, né? Teve até um falecimento ontem na cidade de um senhor, sabe? E daí teve um rapaz que caiu de moto, precisou dar ponto, tudo. E no caso dela, por mais que ela tivesse com bastante dor, né, ainda acho que dava, não era tão emergente quanto as outras coisas, né, que eles estavam fazendo. Aí eles foram atender, ela já era mais de 10, eu tava me trocando, porque daí o pai tava sozinho. Eu falei pra ela, velho, eu vou descer, vou arrumar o pai, né, pra ele dormir. E aí depois, né, eu desço aí com você. Daí ela falou, não, daqui a pouco eu já subo, eu vou dar um jeito aqui, pode deixar, daqui a pouco eu subo. Só que daí, como eles demoraram pra atender ela, ficou muito tarde, né, eu tava me trocando.
ela mandou mensagem, né, falando que a doutora tinha falado que ela deveria ir sim pra Apucarana. E aí eu achei até que ela ia. Eu falei, eu vou lá, né? Daí eu ligo pra minha mãe. A minha mãe, ela tava em outra cidade. Ela trabalhou na quarta-feira na casa da vizinha do meu irmão. E na quinta-feira, né, que é hoje, ela trabalhou na casa do meu irmão. E aí, gente, eu liguei, até mandei mensagem pro meu irmão. Falei, ó, você fica prestando atenção nesse telefone que talvez eu precise que você traga a mãe embora, né? Aí ele... Conversei um pouco com ele e ficou assim. Só que daí quando eu desci lá na saúde, ela não quis ir. Ela começou a chorar. Aí eu tive que ser mais firme com ela, porque nós estamos com medo, né, dessa situação. Falei, Vera, aproveita, Vera, que você tá esperando aqui sair certinho, né? Falei, vai que demora. Falei, agora a doutora já faz pra você, você já vai lá. Mas ela tava com medo dela ter que fazer essa cirurgia por causa desse remédio que ela não tinha interrompido ainda. Logicamente, gente, que tipo assim, na minha cabeça, né, eles iam, né, fazer outros exames nela. Esse exame que ela precisa, né, que é o de coagulação, por exemplo, eles iam fazer dentro do hospital. Só que o medo dela é de chegar lá e eles não ter escolha e ela fazer e acabar, né, tendo uma hemorragia, porque é isso que vai acontecer, né? O sangue dela, ele não coagula, não faz muitos coágulos, porque pode formar outro coágulo na cabeça. Então ela toma contínuo. E aí na cabecinha dela, tadinha, ela pensou, eu vou lá, eu não parei ainda, eles não sabem de nada, vai fazer essa cirurgia em mim e eu, né, não vou nem voltar embora. E aí, tipo assim, a um ponto eu tentei encorajar ela, depois eu comecei a ter que ser dura com ela, porque a gente tá morrendo de medo. De, né, de passar do tempo, essas coisas assim. E aí ela começou a chorar e ficou muito nervosa. Daí, gente, não tem o que fazer. Porque, né, eu ficar nervosa. E se acontece alguma coisa dela por causa de estar nervosa também, né? Daí eu falei, mana do céu, tem que ir, mana. Ela, eu não vou, hoje eu não vou, amanhã cedo, se eu conseguir falar com o médico e ele falar que vai me internar, que vai fazer a prescrição lá desse negócio do medicamento, daí eu vou, mas hoje eu não vou. Aí ela teve que assinar um termo, né, de recusa, porque daí pode dar problema para a equipe médica que atendeu ela ontem, né? Aí ela assinou e nós subimos embora. Mas, gente, ela tá tão, olha, a boca dela seca, seca, né, sem nada, porque não consegue comer. Qualquer coisa que come já começa a inchar a barriga e já começa a doer. O que que acontece, gente? Eu não sabia muito bem. Quando eu comecei a ter essas crises de dor, né, eu procurei conversar com um com o outro e eu conversei com a minha farmacêutica, né? Ela já tirou ali a vesícula. E ela falou o que que acontece, né? A vesícula nossa é um órgão, por exemplo, pequeno, que ele forma um óleo para jogar no estômago. Então a gente come, a vesícula fecha, aquele óleo sai para fora e aí ela ajuda na digestão, né? Quando começa a formar pedra, começa esse problema de dores, porque quando a vesícula fecha, ela machuca nas pedras. E ela também entende que a pedra tá ali dentro é o óleo que ainda não saiu e ela começa a apertar. Então, quanto mais agravada tá esse estágio da vesícula, quanto mais agravado tá esse estágio da vesícula, mais ela trabalha para jogar aquilo fora e quanto mais vai enchendo de pedras, mais ela vai, né, ali tentando fazer esse processo, daí começa a machucar e começa a inflamar. A da Vera, segundo essa última cirurgia que eles, ó, essa última ultrassom que eles fizeram, ela tá bem cheia, né? Então ela deve estar muito machucada, por isso que é a intensidade da dor, né? Tá demorando para passar, porque já tá bem complicado já. Então ela falou: se ele assinar para mim, aí eu vou, mas se ele não assinar, eu não vou. Não adianta, eu não vou, eu não vou. E daí ela começou a chorar e começou a ficar nervosa. E aí eu até tinha pensado, sabe, de ligar pra mãe, alguma coisa assim, gente, mas não ia adiantar. Ia ser só pra ela ficar nervosa e ela não ia. E se ela vai também, acontece alguma coisa, gente. Então tem tudo isso, sabe? Aí eu falei, depois, né, de entender que não ia mesmo, eu falei, mana, você vai ficar em casa amanhã. Você vai ficar em casa, você não vai ficar inventando serviço, você vai ficar deitado, você vai ficar repousando. Eu não quero saber de você saindo, fazendo favor pros outros, porque a minha irmã é assim. Ela pode estar lá cansada, estressada de tudo, mas você fala assim, vem aqui em casa que eu tô com problema, gente, ela vem na hora. Essa aqui é que boa, gente, ó. Ela vem na hora, gente. E não é assim só com a gente lá de casa, não. Com todo mundo. Você precisou dela, ela tá lá junto te ajudando, sabe? Aí eu falei pra ela, amanhã você não vai sair, você não vai fazer nada amanhã, você vai ficar repousando. Aí hoje o pai tinha que tirar sangue, né?
ela falou que levar. Eu falei, não, deixa, amanhã cedo eu venho, eu levo ele. Daí só sei que eu mandei mensagem pra ela, ela falou que não, que podia deixar aqui, ela já tava indo. E aí eles foram, ela voltou pra casa, o pai disse que ela ia dormir, porque hoje a barriga tava bem dolorida, mas o que tava doendo mais é a perna, né, que é o lado esquerdo dela que tem essa sensação de dor, né, que é a sequela do AVC, né. Então, gente, ela... Hoje eu falei bem pouquíssimo com ela. Vocês sabem, lá na casa do pai a gente colocou umas câmeras, né, pra ver, assim, se tá tudo bem com o pai, porque às vezes ele... A gente tem medo, né, de ele cair, alguma coisa assim. De vez em quando a gente entra lá pra ver, né. Daí eu entrei, ela tem mania de ficar fazendo assim, ó, rodando assim no canto da boca. E daí ela tava lá sentada na cadeira, olhando pro nada lá e mexendo assim na boca. Então, assim, é uma situação complicada, é uma situação, assim, né, tensa. E aí, a gente saiu terça-feira, foi muito cansativo. Na quarta-feira à tarde, né, é aquele vai e vem com os meninos. Daí ontem eu cheguei aqui em casa, acho que já era 1h20 da manhã. Gente, hoje eu tava moída. E não é só esse fato de ficar acordado ou o fato de cansar de ter que sair, é a tensão mesmo da cabeça, sabe? É o estresse ali da mente da gente, né? O tempo todo ali pensando, tentando arrumar, ver o que pode ser feito, porque a gente, né, tá preocupado, né? Então, gente, nós estamos assim aqui em casa, mas, né, eu queria mais uma vez agradecer vocês, né, que sempre estão colocando aí palavras, né, de fé, de esperança, de otimismo sobre as nossas vidas, né, orando por nós, e muitos comentários aí. Assim, gente, nós sabemos, né, que nós estamos bem aqui hoje, mas o nosso corpo, ele né, ele tem ali o prazo de validade, né? Uma hora nós vamos embora. Mas é muito tenso lidar com questões assim de saúde, né? Sempre vai ser, sempre é difícil, né? Mas assim, né, graças a Deus, né, Deus tem preparado. O que parecia impossível, que sabe lá Deus quando ia acontecer, né, já tá para acontecer na semana que vem. Aí tem esses agravamentos, tudo, mas a sensação que a gente tem é que Deus tá cuidando, né? Que ela foi, ontem ela não quis ir, nossa, gente do céu, a vontade é de pegar e falar, vai, criatura, pelo amor de Deus. Mas não adianta, né? É tenso pra ela mesmo. E ela morre de medo, ela já teve outros problemas de saúde, ela vive sofrendo, né? Até hoje eu tava conversando, não sei se foi com a Keila, a gente tava lembrando, né? Parece que depois que ela começou a ter essas crises de vesícula, que começou a piorar mais ainda a dor na perna. E o médico dela, né, o neuro, ele fala que ela tem que evitar ao máximo, né, certas dores, né, que já basta a que ela tem, né, que é essa aí do AVC, né. É uma sequela. Tem um nome pra isso, é que eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou falar pra vocês, mas eu não lembro. É uma sequela, assim, de sensorial, né, de dor mesmo ali. Mas estamos assim, gente, graças a Deus o pai até tava menos cansado hoje, porque cansa muito sair, né? Ele tava menos cansado, ele tava assim animadinho. E aí minha mãe chegou agora à tarde, perguntei, né? Ela foi lá ver a minha irmã, disse que ela tá deitada, tá com dor, mas tá bem melhor. Então estamos assim, gente, nessas expectativas. Mas aqui no crochê, né? Eu tenho tentado fazer muito crochê pra, né? Se semana que vem eu precisar sair, eu já tá com as minhas coisas tudo pronta. Outras coisas, né, a gente ainda consegue adiar, mas esses aqui, né, tem prazo pra mandar. E aí a gente vai correndo contra o tempo. Dos jogos de banheiro que eu adiantei, eu fiz 500... eu tinha deixado somado ali, gente, mas deu acho que 550 gramas. Deu muito assim também não. Mas deixa eu só contar aqui, gente. Tá certo. E aí, pra fazer o bico, gente, é fácil, mas eu tô tão cansada de fazer picô. Gente do céu, eu até falei pra Bia, falei, Bia, pelo amor de Deus, posso fazer um tapete desse sem picô? Na verdade, pode, que esses modelos que nós estamos fazendo, eles são, assim, modelos de peças que nós mesmos escolhemos, né? Logicamente que a gente não pode mudar muito a peça, porque quando a gente oferece, a cliente fecha, ela viu uma coisa, não pode chegar uma completamente diferente, né? Mas o que eu vou estar colocando aqui nos tapetes é o bico do tapete Sandra, que ele é muito lindinho, tá, gente? E a sensação, né, daquele bico mais fechado
é que o tapete é maior, né? Então eu acho que a cliente ainda vai gostar disso daí ainda. E aí, aqueles ali, no caso, estão a ponto de bico. E os tapetes de porta eu ainda não contei quantos que falta, né? Mas o próximo vídeo que vocês vão ver vai ser na segunda-feira. Vai ser sobre produções, né? Que vai ser a produção finalizada. Aí eu quero, na segunda-feira, a gente trazer pra vocês os 3 jogos finalizados, né? Um já tá pronto. E o outro jogo, né, que eu quero... que eu quero tá fazendo... eu completar, né, os outros... Tô querendo tossir. Aí, esses que eu completar, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e já vai ser um videozão daqueles bem legal, né? Que eu vou deixar pra vocês com uma fotinha já no banheiro, pra vocês verem aí, pra vocês se inspirarem, né? Usarem a foto pra ganhar aí o dinheirinho de vocês também, né? Porque, gente, é um jogo muito fácil de fazer. Quem perdeu o vídeo de ontem, no final, eu expliquei bem certinho, né, como que foi que eu fiz a tampinha do vaso. Então, vocês vão ver lá que é muito facinho de fazer, que é bem simplesinho, né? E é um jogo que no meu ponto, com aquela tensão, né, que eu usei ali naqueles fios, ele ficou pesando menos de 800 gramas. Mas os que eu tô fazendo agora, gente, que é o tapete, eu tô fazendo um marrom e um marrom e um vermelho, né? Os fios são mais grossos, então provavelmente esse tapete vai passar ali de 800 gramas. Pelo menos o marrom eu acho que vai, porque o bege e o caramelo estão assim bem encorpado mesmo, sabe? Então eu acho que na medida acho que vai dar certo. Não vai mudar muito não, porque daí quando a gente vê que o barbante tá meio grosso e os outros eu já acertei a medida, o que que eu faço? Daí eu tensiono um pouquinho o ponto, porque daí se o outro deu certo e esse o barbante tá mais grosso, eu não posso soltar meu ponto, né? Senão vai ficar um tapete de 70 centímetros. Então eu vou ver certinho, mas vai mudar ali o tamanho. Como eu mudei as ordens das carreiras, gente, mesmo assim eu resolvi não ficar pesando, sabe? Porque mais ou menos uma base a gente tem e a cor que mais gasta é a que vai no bico, né? Então, agora que não vai ter a carreirinha fechada, o bico, só na tampinha do vaso, no caso, daí eu vou gastar mais ou menos que aquilo ali, né? Que era 137 gramas. Vai ser ali no total de 110 gramas, se eu não me engano, 115 gramas, que eu gasto, né, pra tá fazendo o joguinho, ó, o bico desses tapetes, né? A barriguinha. Eu sento na cadeira, daí eu fico pra frente. A barriga fica mais saltadinha ainda. Então tá assim, gente, eu até nem ia vir gravar com vocês, eu ia deixar, sabe? Porque daí eu pensei, né? Vai ficar um vídeo tão, né? Mas a produção aconteceu, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, né? Então tá tudo certo. E eu tô no biquinho de acabamento desse tapete de porta, tá? Eu resolvi pegar ele agora de tarde pra fazer, porque ele tava bem facinho de fazer e aí eu já podia apresentar pra vocês uma peça finalizada no vídeo, né? Sempre tô tentando, né? Fazer assim. Como tem muita coisa pra fazer, aí eu já deixo uma peça finalizada pra vocês verem nos vídeos, né? Porque senão vira só falação. Só falação e a gente não mostra nada de interessante pra vocês, a não ser essa correria do dia a dia, né? Porque todo mundo tem, né, gente? Que nem eu sempre falo pra vocês. Eu não tô aqui falando, né, achando que todos os problemas do mundo são meu. Mas como a gente, né, já criou esse hábito, né, da gente conversar várias coisas, né? Então a gente vem e continua falando pra vocês, porque agora, né, vocês já estão aí com as nossas vidas, né? Orando por nós, a grande maioria, né, que comenta. Eu sei que tem gente que não comenta, às vezes tá lá no grupo do WhatsApp, né? Procura a gente, encontra a gente aí no WhatsApp. Então, assim, eu sei que tem muita gente, né, com esse pensamento positivo para nós, né, de fé mesmo, de oração mesmo, né. Eu, para não ficar só nas minhas palavras, sempre tenho lido com vocês, né, hoje eu quero deixar um versículo que tá lá em Romanos 14:11, porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim. Aleluia. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua louvará a Deus, porque está escrito: por minha vida. Diz o Senhor: diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará. Amém? Gente, palavra gloriosa, né?
nessa vida que nós estamos vivendo, né, a única certeza que a gente tem é que a gente nasceu pela vontade de Deus, que a gente está vivendo pela vontade de Deus e que quando, né, a minha e a sua vida, né, ela estiver findada, aonde nós queremos estar é perto de Deus, né? E todos nós vamos ver esse momento glorioso, né? A Bíblia diz, né, que terá os salvos, os mortos ressuscitarão no grande dia do Senhor, né? Grande e temível dia do Senhor. Então, assim, muita gente tem aquela fantasia, né? Que Deus é só bonzinho. Não, gente, Deus é justiça. E no grande dia, né, dele, né, ele virá gloriosamente, né, cheio do seu amor, da sua misericórdia e da sua justiça. Então, nesse dia, né, ou no dia em que nós vamos deixar esse mundo, nós temos que estar preparado para viver junto com Deus, né? Então, assim, a certeza da vida é que nós nascemos e que nós vamos morrer, mas para onde nós vamos, né? E nós estamos preparados para se apresentar diante de Deus como um cristão, né? Aprovado, um cristão que se preocupa, como que está indo a sua vida? Como eu sempre digo para vocês, ninguém é perfeito, ninguém, né? O único perfeito justo era Jesus, né? É Jesus até hoje, né? Ele veio, viveu como nós, né? Como homens na sociedade para provar para nós que nós conseguimos, né? Ser bom. Mas ele era Jesus, então a gente entende que ele podia todas as coisas, sim. Mas ele disse que nós também poderíamos, né? Santificar todos os dias. Então essa questão, né, de como que você vai estar nesse dia, no grande dia, é uma construção de vários dias, né? Eu não posso começar a buscar Deus só através de uma dificuldade, através de um problema, através de um problema de saúde, né? Um agravamento. Nossa, agora eu já estou, né? Nessa fase tem um versículo que diz, né? Lembra-te do teu Senhor na tua mocidade. Pra quê, gente? Pra gente construir uma vida, né? Desde a mocidade até os dias, né, em que estariam findados os nossos dias, né, para a gente construir isso, né, não lembrar do Senhor só quando tudo, né, quando tudo está bem, né, quando tudo não está bem, perdão, né, quando a gente está jovem, a gente não tem problema. Eu costumo dizer que até uns 30 anos parece que eu não tinha assim tantos problemas. Parece que estava tudo muito bem, todo mundo com saúde, né? Pai e mãe com saúde, trabalhando. E de repente parece que virou um probleminha aqui, um probleminha ali, né? Por quê? Porque a idade vai chegando para os nossos e eu, né, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, gente, porque a gente vê que tem gente que não se preocupa muito, né? Em cuidar do pai e da mãe, honrar, né, o pai e da mãe. Aqui é bonito até de se ver, porque quando não é eu, é minha irmã. Pra médico é mais eu, porque a minha irmã fala que a cabeça dela não presta pra guardar recado. E daí sempre é eu que vou, quase com todo mundo, né? E então, assim, ontem, né? Ontem não. É ontem, quarta-feira, né? À tarde ela foi fazer ultrassom. Não, terça-feira ela foi consultar. É isso mesmo. Daí eu vim do médico com o pai e fui lá com ela um pouco lá na saúde, mas aí começou a demorar muito, celular sem bateria, eu tinha acordado muito cedo, né? Falei, ai, mano, eu vou embora, tô aguentando mais, não. Mas eu fiquei bastante tempo lá com ela, sabe? Mas quando deu mais 6 horas, ainda tinha umas 8 pessoas pra ser atendida e todo mundo que tava entrando pra fazer ultrassom tava demorando. Falei, eu acho que eu vou ter que subir, né? E aí tinha um senhor lá que a mãe trabalha na casa dele ainda. Aí ele pediu pra mãe, volta a trabalhar ali, dona Anice, porque eu não acho mais gente de confiança pra trabalhar na minha casa. E ele é de idade, tem vezes que a mãe vai limpar a casa, ele tá em médico, ele tá, né, na saúde, resolvendo, tomando soro, por exemplo. E ele não confia em deixar qualquer um e também tá difícil de achar gente que quer trabalhar hoje em dia, né? E aí a gente encontrou com ele lá, falei, velho, é o seu Nildo. Daí a minha irmã foi lá, falou, ô, seu Nildo. Ele voltou, conversou um pouco com nós, falou assim, olha, eu queria dar os parabéns pra vocês aqui, porque lá na casa do seu pai, eu não falei que ele foi na casa lá do pai domingo, né? Ele falou, lá na casa do seu pai, eu não falei nada porque eu tive que sair com pressa de lá. Ele disse que tinha que ir pra casa dele, coisa dele. Mas ele falou, eu gostei muito de ver o jeito que vocês cuidam do seu pai. A casa é simples, a casa é humilde, mas o pai de vocês estava limpinho, a cama estava cheirosinha, porque a minha irmã é assim, gente, caiu um pingo, às vezes o pai, né, e de dia ele não usa fralda, de noite usa pra dormir, né? Mas caiu um pingo de xixi, alguma coisa, ela já manda ele trocar de roupa, ela já arruma ele, já tira o lençol da cama, sabe? Nessa parte, assim, embora a casa seja muito humilde, né? É bem cuidadinho mesmo. E aí ele falou, nossa, eu fiquei pensando, falei, quantos idosos, né, não tem
essa oportunidade de ser bem cuidado. E realmente a gente vê muito isso mesmo, né? Muito, gente. É só a gente começar a conviver assim que a gente vê, né? Aqui quero mandar um abraço pra Delma, né? Ela cuida da sogra dela lá. Um beijo pra você, minha amiga, e força. Porque precisa ter muita força. Como diz minha irmã, tem dia que eu amo ele, tem dia que eu quero pegar ele. Porque eles são teimosinhos, né? Os idosos, né? E aí ele falou, queria dar os parabéns pra você, porque eu vi o seu pai muito bem cuidado, e a sua mãe conta pra mim que sempre tem alguém com seu pai, sempre vai alguém lá se vocês saem, sempre tem, vocês estão bem dispostos pra levar ele no médico, essas coisas, eu queria dar os parabéns pra vocês. Aí eu não sei como que é a vida dele ali, eu sei que ele tem filhos e quando é longe eles vão no médico, né? Mas não vejo eles muito lá não, já passei lá com ele, teve um dia que eu fui lá, do nada assim, gente, falei, eu vou lá, a mãe tá trabalhando, eu vou lá. Cheguei lá, ele passou mal naquele dia, sabe? Não sei o que que deu nele, ele foi perto do almoço, cheguei lá, fiquei lá conversando com a mãe e tudo, ele muito animado, esse senhor. E aí, do nada, assim, sabe, deu um apagão nele, ele meio que foi desmaiando, nós foi segurando ele, daí chamou a saúde, eu falei, ó, se seu filho não chegar, eu vou com o senhor, né, eu não vou fazer nada agora, os meninos já tá em casa, tudo. E, e ele não esquece daquilo, sabe, ele é muito grato, ele fala assim que é porque nós temos um bom coração, né. E assim, eu louvo a Deus por isso, gente, porque, né, eu era assim um pouco egoísta com as coisas, sabe? Quando eu vivia antes da minha conversão, por exemplo, né? Se tava tudo bem comigo, tava tudo bem. Nós sempre fomos uma família assim muito grudada, mas não era aquela coisa assim, né? O que que eu posso fazer, né? O que será que eu consigo melhorar? Não, não tinha isso, né? Até se preocupava, ligava, ia lá, não tá bem, vou passar lá dar uma olhadinha, mas não tinha assim essa preocupação em querer melhorar a qualidade de vida das pessoas da minha casa, sabe? Então assim, eu louvo a Deus por isso, porque Deus colocou coisas boas no meu coração, sabe? Eu não era assim tão ruim, né, gente? Não era tão egoísta, sabe? Mas eu louvo a Deus por isso, porque essa transformação, assim, da gente se doar, se dedicar, ela não vem de outro lugar a não ser, né, de Deus, né? O ser bom é coisa de Deus. Então eu louvo muito a Deus e não digo isso, né, pra minha própria glória, mas pra glória de Deus que transformou a minha vida, né? Mas voltando aqui para o versículo, gente, a gente tem que se preocupar com esse dia, né? Estar preparado nesse dia, né? Para o dia em que nós vamos, né? Ver o Todo-Poderoso. Ai, glória a Deus. Mas é isso, gente do céu. É isso que eu quero deixar para você, né? Esteja preparado, né? Esteja preparado para uma construção de todos os dias, né? Assim como nós, né, somos artesãs, né? Essa semana foi teve o dia do artesão, né? Assim como nós um dia começamos assim com um conezinho assim de barbante e depois a gente foi aumentando esses barbantes, depois a gente foi querendo melhorar, a gente comprou uma mesa, a gente comprou uma prateleira. Então assim, nesse mesmo jeito, né, a construção do nosso sonho tem que ser a construção da nossa vida com Deus. É todo dia um trabalhar, todo dia uma coisinha diferente que a gente pode fazer, que a gente pode mudar, porque tudo se resume nessa vida é para onde nós vamos, né? Então vamos nos esforçar. Vamos mudar a nossa carne, que é difícil. Mudar a carne é muito difícil, mas nós vamos conseguir em nome de Jesus, porque ele tá aí para dar força para nós, né? Se nós somos fracos, ele diz que a força, né, vem dele, né? Então vamos reconhecer nossas fraquezas, confessar as nossas fraquezas, né, para que Deus venha dar força para nós e sabedoria para tirar essas dificuldades do nosso caminho e se tornar cada vez melhor para Deus, não é mesmo? Gente, então eu vou terminar aqui esse tapete e vou colocar ele na mesa para mostrar para vocês e vou mostrar também como que vai ser, né? Como que está sendo ali a minha produção dos jogos de banheiro, tá bom? Até que ficou bom, né, gente? A imagem assim, eu não gosto de gravar assim depois das 6, porque fica escuro, e se eu gravar daqui pega luz, e se eu gravar daqui pra lá de dia pega a claridade da janela. Mas até que não ficou ruim, depois vocês me contam aí se tá agradável aí essa imagem aqui pra vocês, tá? Então eu vou terminar aqui essa última voltinha e já venho colocar ele na mesa pra vocês, tá bom? E agora sim, gente, vindo aqui mostrar a produção do dia, né, da minha quinta-feira. Vamos começar aqui por essas bases, né, que eu fiz. Até coloquei uma aqui no meio na hora de pesar. Eu já pesei, tá, gente? Já pesei aqui. Pra eu falar pra vocês quanto foi que rendeu o meu dia de hoje. Então, dessa produção aqui, eu fiz 560 gramas, tá bom? Dos jogos de banheiro, né? Todos eles, os dois, né, estão aí a ponto de bico, tá, gente?
Ó, esse aqui eu vou fazer essa combinação de cor e a finalização dele vai ser no bordô, tá? Eu até ia fazer mais uma aqui desse... Eita, sumiu a palavra aqui. Do salmão, mas não ia dar, gente. Eu acho que ele tá lá na sala, porque eu ainda tô fazendo os tapetes de porta, né? Ele ficou lá na sala. Mas se eu tivesse feito as 4 carreiras, não ia dar. Eu tinha mais um aqui pra abrir, que eu acho que é até o mesmo lote, mas não ia dar, né, gente? Então, aqui eu fiz, ó, a tampinha do vaso, os dois do chão, né? Que eles têm aí o mesmo padrão, né? Que a gente tá fazendo aí. Então, esse aqui já está, os dois, né? A ponto de bico. Amanhã, gente, eu vou sair cedo, eu vou levar os meninos na escola, porque... Ui! Porque o ônibus passa aqui pegar eles, né? Só que o rapaz avisou que eles estão com um problema no ônibus, daí se podia levar, né? Daí eu vou levar eles amanhã, e aí eu já vou aproveitar, vou levar meu crochê e vou passar a ficar amanhã, né? Um tempo da manhã lá na casa do pai, com a mãe, com a minha irmã, pra ver como é que tá as coisas lá. Amanhã ela vai tirar o sangue, daí eu vou junto com ela pra acompanhá-la, né? Daí, no caso, eu desço 6h40, vou acordar eles lá, né? A mãe acorda cedo, quase que sempre acorda cedo, mas como ela tá 2 dias acordando bem cedinho que ela foi trabalhar, às vezes ainda corre o risco dela, de eu pegar ela dormindo ainda, mas eu tenho a chave da porta lá, né? Daí é só entrar. Esse daqui, gente, ele foi, né, o bege, o caramelo, e eu vou finalizar ele no marrom, tá? E agora, vamos tirar ele daqui também. Eu vou deixar assim do avesso, gente, porque daí eu tenho medo de sujar, sabe? E ó, pra vocês verem como que tá bem mais encorpadinho do que o vermelho. Agora eu já dobrei o vermelho. Quando a gente for fazer o outro, daí eu mostro pra vocês, né? Agora vamos pra esse de porta, que ficou bem lindão, gente. Ficou muito lindo. Opa, vamos ligar a balança, né? Vamos ligar a balança que é melhor. Ó, 266 gramas ele. Esse aqui vocês até já viram aí nos vídeos, né? Que eu já fiz ele. Faltava aqui, acho que uma dessa. Não, tava faltando finalizar uma dessa, essa e o bico, né? Praticamente 3 carreiras aí. E aí finalizei ele, ficou lindo, gente. Eu só quero ver se ele vai dar certinho as medidas, porque eu mudei aqui a estrutura desse tapete. Deixa eu pegar o negócio aqui. Eu mudei ele, gente, por quê? Ah, deu certo, ó, 46 de largura. Ui, bati até na lâmpada aqui. 46 de largura por 60... ele deu. Eu diminuí um elo pra me ver como que ficava, sabe? Só que no caso aqui, o fio tava um pouco fino, então ele pegou ali, como se diz, em cima, né, da medida, né? Então, os outros eu acho que eu já vou fazer daquele outro jeito que eu já estava fazendo. Por quê, gente? Porque eu não preciso ficar quebrando a cabeça, né, pra ver o que eu vou fazer. Se ele passar, né, como os outros já tem uns maiores, que nem esse aqui deu, né, em cima aí da medida. Mas a gente sempre tenta, né, acertar pra mais, nesse caso, né? E aí, então, se acontecer de faltar, que nem às vezes o barbante tá um pouco fino, essas coisas assim, aí a gente já tem aquela vantagem, né, que a peça já começou ali um pouquinho maior. Então, os outros eu vou voltar a fazer com 9 elos, porque eu não quero chegar no final da peça e ter que contar, né, com essas diferenças. O que que acontece, gente? Esse tapete aqui, ele pega assim, parece que ele vai ficar muito comprido, de repente ele vira esse pão, como diz a Bia, né? Ele tem esse formato de pão. Aí parece que quando ele tá muito grande, começa a achatar e crescer ali, né? A medida padrão dele é 45 por 65. Ele deu 47, né, por 65. Então, nesse caso, né, voltamos de novo aqui a aumentar um elo, igual eu sempre fiz. E aqui no caso, né, foi feito uma carreira a mais, se eu não me engano. Mas ficou lindo, né, gente? Azul, ó. Aqui eu podia ter colocado cinza também, ia ficar bem legal, né? Que aí ficava só o branco ali do miolo mesmo, né? Pra ser destacado. Ia ficar assim bem lindo, né? Eu acho que ainda vou fazer mais 2 ainda assim
nessas cores, sabe, gente? Mais dois, porque geralmente eu começo ele com a cor da base, né? Os outros que vocês estão vendo, ele já tá aqui começado com, tipo, ou é bege, ou se eu vou fazer combinação de azul, né? Que nem aqueles outros eu coloquei aqui cinza, né? Ou se eu vou fazer degradê, já começo com uma cor mais fraca aqui no meio, ou mais forte pra ficar assim, essa parte aqui bem destacada. Mas neste caso, eu vou fazer, acho que uns três assim, né? Com essa base aqui mais clara, porque os tapetes o pessoal gosta, né? Até agora ninguém falou nada. Então, vamos fazer variado, né? É isso que é bom, porque daí se a cliente não gostar do que começou escuro, já pega o que tá clarinho e assim vai, né? Então, agora, gente, vou até tirar uma fotinha aqui já. E eu vou agora pesar com vocês a minha produção para começar o dos jogos de banheiro. Porque agora, né, vamos aí firme, forte. E olha só que interessante. Olha só o que me sobrou aqui do azul, gente. Desse aqui. Eu tava fazendo e pensando, vai acabar, vai acabar. E aí deu certo, né? Ainda sobrou um tiquinho que acho que dá um square e meio. Ó, então eu já vou pesar aqui os dois jogos de banheiro. Deixa eu pegar o vermelho aqui. 398, será que eu... Tá zerada? Deixa eu ver se vocês estão vendo. Ó, 398. Eu vou colocar 400 nesse. E 390 nesse. Olha pra vocês, o barbante eu falei que tava mais fino. Mas tá normal, né? Então, eu vou colocar os dois. 395 gramas cada jogo, né? Mas agora, gente, vai ser uma produção de 2 dias, tá? Essa produção que vocês vão ver na segunda-feira, ela vai ser da finalização dos jogos de banheiro. Porque daí eu consigo finalizar, deixar o vídeo editado pra vocês e já vou pegar fazendo, né, o que falta dos tapetinhos de porta. Então, vai ser mais prático, né, pra eu fazer assim. Vai ser muito mais fácil, né? E aí fica um vídeo bem gostoso pra vocês verem, né? Com produção finalizada, né? Fica bem melhor assim, vocês vão poder ver peças lindas e tirar prints, né? Do vídeo, né? Pra vocês que gostam de inspirações, tirar encomenda, fica melhor, né? Um vídeo recheado, digamos assim. Gente, é isso então, né? Venho finalizar o vídeo com vocês. Quando eu começo o vídeo assim um pouquinho mais tarde, ele fica um pouco mais curto, né? Mas é assim mesmo. Eu não queria deixar vocês sem vídeo, porque agora, né, eu tenho compartilhado com vocês a palavra. Então, eu sei que as meninas, as minhas amadas aí estão gostando. Aí vocês ficam aí revestidos e eu mostro pra vocês como que tá aqui o meu andamento, né? Do meu dia com o crochê. Gente, é isso então. Um beijão pra vocês e até o nosso próximo vídeo.